Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de transferência de calor e massa do livro do Senjo, capítulo 3, exercício número 17. Vamos ao enunciado. A água está em ebulição a 95 graus Celsius em uma panela de alumínio K igual a 237 watt por metro Kelvin, de 25 centímetros de diâmetro. O calor é transferido permanentemente para a água fervente através do fundo plano da panela de 0,5 cm de espessura, em uma taxa fixa de 800 watts. Se a temperatura da superfície interna da parede inferior da panela é 108 graus Celsius, determine, letra A, o coeficiente de transferência de calor por ebulição sobre a superfície interior da panela e, letra B, a temperatura da superfície externa do fundo da panela. Bom, vou fazer uma representação de uma panela para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então aqui eu tenho a panela, né? O fundo dela tem uma determinada espessura e eu vou desenhar. Então, essa determinada espessura é conhecida e ele diz que tem 0,5 aí centímetro. É uma panela que tem um diâmetro e um diâmetro de 25 centímetros. 25 centímetros. Aí ele diz que dentro da panela tem água, né, que está em ebulição a 95 graus. Então aqui dentro a gente tem a água, né, que está a 95 graus Celsius, está em ebulição. Aí ele diz também que a temperatura inferior da panela é 108 graus Celsius, ou seja, a temperatura aqui, ó, temperatura é de 108 graus Celsius. E ele diz que tem uma taxa, calor é transferido permanentemente para a água fervendo com uma taxa de 800 watts. Então aqui a gente tem uma taxa de 800 watts sendo transferida. E aí ele pede, letra A, o coeficiente de transferência de calor por ebulição, ou seja, convecção aqui, né, sobre a superfície interior da panela. Aqui a gente tem a temperatura de 108 graus Celsius, aqui em ebulição está em 95, o calor é transferido daqui dessa superfície sólida para cá, né, através da água, por aí convecção, tá? Que é aí a transferência no movimento da água, que é o fluido que está ali dentro, tá? Então a gente tem ali uma taxa de transferência por convecção. E a gente pode escrever essa equação da taxa de transferência de calor por convecção como sendo o coeficiente aí de convecção H vezes a área vezes a diferença de temperatura entre um ponto e outro. Vou numerar aqui, ó, vou colocar essa temperatura aqui de fora como sendo 1, essa daqui como sendo a 2 e essa temperatura aqui da água como sendo a 3, para facilitar o entendimento, tá? 1 é maior que 2 e 2 é maior que 3, tá? Porque é o sentido da taxa de transferência de calor. Então aqui vai ser T2, que é a maior, menos a menor, que é T3. Então, para calcular esse H aí, que é o coeficiente de convecção, né, que seria o coeficiente de transferência de calor por ebulição, é o Q de convecção dividido pela área vezes a temperatura 2 menos a temperatura 3. Como ele diz que o calor transferido é permanente, todo o calor que passa por aqui por condução sai aqui por convecção. Então a gente pode calcular esse H como sendo taxa de calor aí, transferência de calor
800 watts dividido pela área. Quem que vai ser a área? A área é essa área aqui, ó, a área da circunferência, né? Que é onde está sendo transferido todo o calor. Então, essa área a gente pode calcular por π d ao quadrado sobre 4, que é a área da circunferência. Então, a gente pode pôr aqui como sendo π. O diâmetro tem que estar no SI, né? O diâmetro é 25 centímetros. Tá aqui. A gente passa para metro, divide por 100, fica 0,25. Aí ao quadrado, dividido por 4. Isso aqui fica em metro quadrado. E a diferença de temperatura, T2 menos T1, vai ser o 108 menos o 95 em graus Celsius. E aí, fazendo a conta, né, a gente vai obter o valor de H de 1253,7 na unidade de watt por metro quadrado, grau Celsius. Aqui pode ser Kelvin também, né? Porque a variação de 1 grau Celsius é a mesma variação de 1 Kelvin. Então, a letra A, né? Que ele pediu na letra A gente determinou. E na letra B, ele quer a temperatura da superfície externa do fundo da panela, que seria aqui essa temperatura T1. Daqui, de 1 para 2, aqui a gente tem o sólido, que é da panela, que tem um K, condutividade de 237 watts por metro Kelvin. Então, para a letra B, a gente pode trabalhar com uma taxa de transferência de calor por condução. A gente vai poder escrever que é um K, condutividade térmica aí do material, a área, vezes a diferença de temperatura, que vai ser aí T1 menos T2, que é a maior menos a menor, dividido pelo comprimento L, que seria a espessura. Nesse caso, vai ser esse E aqui. Tá? Então, como aqui a gente quer achar essa temperatura T1, isolando, o L vai passar multiplicando, né? Vai ficar T1, está positivo, T2 vai passar para o outro lado, mais, e aqui desse lado a gente vai ter o Q de condução, que vai multiplicar o L, que vai dividir pelo K e pelo A. Então, esses termos vão passar multiplicando e depois o T2 passa somando. Então, substituindo pelos valores, a gente tem T1 igual a temperatura 2, que seria os 108 graus Celsius, mais o Q de condução, que é o mesmo, os 800 watts. Comprimento L, que seria a espessura, 0,5 centímetro. Aqui tem que estar em metro. O cent vale 10 a menos 2. E aí fica em metro, tá? Cent vale 10 a menos 2, prefixo do SI. Dividido pelo K, que é 237 watts por metro Kelvin. Vezes a área, que a gente viu aqui, que é π, vezes o diâmetro, que é 0,25 em metro, ao quadrado, metro quadrado, dividido por 4. Então, a gente calcula aí, fazendo análise dimensional para vocês aqui, ó, watt corta com watt, tá? Aí a gente tem 1 metro aqui corta com quadrado e esse outro metro corta com metro. Aqui o Kelvin é a mesma variação que graus Celsius, né? Lembrando que é variação de temperatura. Então, a gente vai poder somar e consegue calcular uma temperatura T1 de 108,34 graus Celsius. Essa é a temperatura da superfície aqui de baixo da panela externa. Tá? Espero que tenham gostado da resolução. Vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!